Unidade 8, página 12 do nosso livro, da nossa apostila. Um abraço, um beijo para todos do segundo ano. Quem não tem apostila, quem não tem um livro, não se preocupa, é só prestar atenção naquilo que eu vou dizer e fazer as suas anotações diariamente, né? É sempre importante falar isso. Pegue sempre o caderno e faça as suas anotações para quem não tem o livro. E detalhe, para quem tem o livro também tem que ter a obrigação, o compromisso de fazer as suas anotações. E nós vamos agora, aliás, nós estamos já na unidade 8, na página 12, e vamos fazer alguns comentários que são totalmente importantes para a gente, tá bom? Então, galera, vamos lá, prestando atenção na unidade 8, na página 12. E vamos falar sobre a questão sobre o conceito, tá ok? Conceito de identidade. Conceito de identidade refere-se a uma parte mais individual do sujeito social. No caso, você, tá ok? Você é a pessoa, tá ok? No sentido que vai dar todo o processo de formação para esta sociedade, tá? Você é importantíssimo, você é a ferramenta mais importante para o desenvolvimento social, tá bom, galera? Então vamos prestar atenção aí. Bom, então a palavra identidade, ela está lá na apostila de vocês, ela significa qualidade de idêntico. É o reconhecimento de que o indivíduo ele é único e de que esse indivíduo ele é próprio, tá bom? Então é a primeira coisa, você é próprio, você é único, você é o que você é. Isso é importantíssimo. Por que é importante? Porque nesse conceito de identidade também existe uma outra grande análise, as diversidades que existem dentro da sociedade, tá? Você é único, embora você faz parte de um grupo social, tá? Você vai se identificar com esse grupo social, mas o conceito de identidade está muito relacionado à sua pessoa e o grupo em que você vive, tá bom? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender a partir daí. Bom, portanto, nós temos que também tentar compreender que esse entendimento ele é construído a partir de determinadas fontes, tá? E que são muito importantes, que constroem a sociedade. A nacionalidade, a camada da sociedade a qual você pertence, né? Isso é importantíssimo aí, né? Para formar este indivíduo nessa sociedade. A identidade social refere-se às características atribuídas a um indivíduo pelo outro indivíduo, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Então, vamos tentar entender aí. A identidade social, ela refere-se às características atribuídas a um indivíduo pelo outro indivíduo. Então, essa formação, essa junção, essa mistura que você vai ter, que é o pilar, que é o passo mais importante, né? É lidar com outras pessoas, né? Formar o que vai formar uma nação. E o que vai formar um povo é justamente esse conceito de cada um é próprio dentro do seu grupo, mas todos formam uma nação. Então, esse é o primeiro pilar, é o primeiro ponto que temos que destacar. E, por fim, nós falamos de identidade cultural, né? Sobre o ponto de vista lá na apostila de vocês, lá no segundo parágrafo, determina que identidade cultural, ela está apresentada a um conjunto de características que vão formar um povo, tá bom? E, por fim, podemos estabelecer, diante disso tudo, né, que este conceito de identidade cultural faz alusão à construção de várias identidades dentro deste contexto, tá ok? É isso que vai começar a formar esse povo, essa nação. São vários grupos sociais, tá? Dentro desta mesma nação, cada um com a sua identidade própria, cada um com a sua própria característica, tá ok? E dentro da sua própria característica, nós vamos formando justamente a sociedade. A sociedade, ela se forma através disso, tá? Então,
todos têm a sua cultura, sua personalidade, e é aí que entra o processo de construção de nação. O processo de construção de nação, ela vem justamente através dessa diversidade que ocorre entre as pessoas. Esse é o primeiro ponto que nós vamos construir a nossa própria identidade e vamos construir a identidade cultural, seja ela regional, tá, de cada região, ou seja justamente também de uma nação como um todo, que vai levar a característica daquela nação. Bom, em outras palavras, a identidade cultural está relacionada com a forma como vemos o mundo exterior e como nós também vamos se posicionar diante dele, tá? Esse processo ele é contínuo, ele é perpétuo, tá? O que significa que a identidade de um sujeito, ela passa por transformações e ela passa por mudanças. E temos que estar sempre atentos a essas mudanças. Isso não significa que essas mudanças vão tirar a sua característica ou a identidade cultural ou a identidade pessoal daquela pessoa. Não, as mudanças, às vezes, elas são como atualizações, tá, que ocorrem para melhorar, vamos dizer assim, o sistema, melhorar a capacidade de interação entre as pessoas, tá? Então, essa é a primeira análise em que nós estamos fazendo. Então, nós podemos dizer que as normas, valores, línguas, né, elas vão formando e vão construindo essas novas identidades. Então, essas novas identidades, elas vão sendo construídas através dessas normas, desses valores, tá? E que nós vamos preenchendo, estamos sempre atentos ao que está acontecendo à nossa volta. Essas mudanças, elas podem ser políticas, essas mudanças, elas são ideológicas, mudanças são culturais. Então, quer dizer, a partir daí nós temos que estar sempre atento a essas mudanças que vão ocorrendo à nossa volta. E também o ponto importante é falar sempre da unidade. O que vai formar uma sociedade, esse conceito também é a questão da unidade. Então, quer dizer, esse conjunto de elementos, tá, que vai facilitar essa identidade social e que, por sua vez, vai fortalecer essa identidade cultural. Não tem como você fortalecer uma nação se você não tiver unidade. As pessoas, elas são diferentes, mas podemos trabalhar em equipe, podemos trabalhar em conjunto para avançarmos em políticas sociais e satisfatórias que possa ser bom para que todos possam viver dentro desta mesma nação. Então, eu espero que todos estão compreendendo isso, porque isso é importante para que você olhe para o outro como pessoa e possa perceber que essas mudanças que tem que ocorrer na nossa sociedade, elas dependem da gente, elas dependem do nosso processo de olhar para o outro, respeitar a cultura do outro, respeitar a identidade do outro, saber que podemos avançar nesta unidade e construir uma nação através de políticas sociais, né? Por isso que temos que estar sempre atento a todos os fatores que ocorrem, tá? Então, os indivíduos, eles vivem em grupos sociais, cada um vive no seu grupo, mas nós temos que manter sempre esta unidade, essa unidade política, essa unidade que é importante para a nossa construção. E o conceito de identidade nacional, ela está atribuído a vários fatores, né? Todos os fatores que eu mencionei, tá? E esse conceito nacional, ele se dá através justamente de valores, tá? Que essa sociedade tem e as características dessa nação. Então, qual é o conceito de identidade nacional? É aquilo que forma o brasileiro, é a característica do Brasil, é a cultura do brasileiro, é aquilo que podemos mostrar lá para fora, tá? Através justamente da nossa arte, da nossa culinária, da literatura, da música. Então, isso tudo forma esse conceito de identidade nacional. É o que vai formar as pessoas. As pessoas, elas são diferentes dentro do Brasil, tá? Então, mas o que vai formar o país, o que vai formar
esse conceito é essa diferença de raça, de religião, desses grupos, mas esses grupos eles têm que estar todos unidos em relações interpessoais, que justamente são essas relações interpessoais que vão desenvolver esta capacidade justamente de mostrar a característica da nação, a característica do país como um todo. É assim que nós começamos a avançar. Então, esse conceito de identidade nacional, ele se passa através das diversidades que existem no país, mas da unidade que esse país tem, de mostrar justamente para fora, mostrar para nós a nossa capacidade de liderança e de superação em alguns pontos que são importantíssimos para formar a nossa nação, formar a nossa capacidade, formar quem nós somos. E principalmente formar você mesmo, né? Você tem a sua própria identidade, então você tem que ser formado justamente. Cada um tem sua característica, cada um tem sua visão política e ideológica, e nós temos que respeitar todas as diferenças e caminhar justamente em unidade. E a partir daí, essa identidade social tem suas origens justamente na psicologia social. Então, a própria psicologia, ela tenta compreender isso, né? Ela tenta compreender esses aspectos psicológicos, né, que unem um grupo, né, que podem fazer justamente parte de outros grupos, né? Isso é importantíssimo, né? Essas relações interpessoais, essas relações da nossa sociedade, como eu disse anteriormente, o modo de se vestir, a música, a culinária, ela está muito ligada e muito ligada a esta relação, tá bom? Então estes são os primeiros pontos em que nós vamos desenvolver a capacidade de formar a característica de uma nação, de um povo. Lembrando que nós já comentamos isso em aulas anteriores, nós abordamos esse assunto, mas é necessário que possamos voltar a debater este assunto, que está na unidade 8, na página 12, justamente para compreendermos que só podemos avançar em políticas satisfatórias, políticas justamente que sejam para o bem de todos, quando começarmos a olharmos nós mesmos como uma nação que tem a capacidade justamente de melhorar seus aspectos e respeitando sua religião e cultura. Isso é um ponto muito importante aí. E aí entra Peter, né? Professor Peter Burke, que entra com a teoria de identidade social, que é uma teoria da psicologia social, justamente dentro do campo da sociologia, né? E esse professor extraordinário tem uma grande visão e traz para a gente, dentro das suas visões, dentro do seu trabalho, uma grande análise de como é e como deve ser formado a sociedade, tá bom? Então, vamos tentar compreender o que ele fala para a gente. E a primeira coisa que ele faz, né, ele sempre pergunta, o que você é? O que você é como pessoa? O que você está fazendo aqui? Qual é o seu papel na sociedade? Então, essa é a primeira pergunta que ele faz. Então, a psicologia, dentro da psicologia, o primeiro estudo e a primeira análise é saber quem você é. O que você está fazendo aqui? Qual é o seu papel? Tá? Essa é a primeira pergunta que ele faz para você. Então, para você ter uma identidade própria, ser forte, ser líder de você mesmo, você tem que perguntar para você mesmo o que você é, o que você pretende fazer da sua vida, como você vai construir a sua vida, né? Quais são as relações sociais que você tem, quais são os lugares que você frequenta, o que você produz, né? O que você tem produzido para você. Então, é a primeira análise que o professor Peter ele apresenta para a gente. E o ponto importante disso tudo é que a identidade social não está relacionada apenas aos indivíduos, mas também aos grupos, que são esses grupos que fazem parte da sociedade, né? Então, a identidade social não está relacionada apenas a pessoas separadamente, mas esses grupos dentro da sociedade que têm um papel importantíssimo. Você apenas não é um número no RG, você é uma pessoa. Então, uma identidade é um conjunto, tá, muito importante, tá? Bem significado, a qual justamente ele faz uma pergunta, né? Qual é o papel que eu hoje estou
desempenhando dentro da sociedade. O que eu estou fazendo dentro da sociedade? Não só para melhorar as minhas relações sociais, das pessoas que estão à minha volta, mas justamente de tudo aquilo que eu estou vendo, justamente no meu país, na minha nação. O que eu pretendo construir com isso? Quais são os avanços? Então, Peter, quando escreve o livro Cultura Popular na Idade Moderna, ele faz esse choque, essas relações, ele traz essa grande análise, esse grande debate, que é importantíssimo para o nosso processo hoje na nossa escola. Para a gente tentar analisar que as relações com as pessoas, elas só vão melhorar quando nós melhorarmos a nossa capacidade de visão. Temos que pensar em quem somos, o que queremos, o que pretendemos e como temos que avançar. Identidade não é apenas um número no RG que você tem num pedaço de papel para definir o que você é, um número para o governo, mas é o que você é para você mesmo. Então você tem que desafiar a sua capacidade de liderança para mostrar justamente que você pode ser melhor e construir uma nação justamente forte. Forte com o quê? Com políticas sociais satisfatórias, sempre respeitar a cultura. O Brasil é um país com várias culturas dentro de uma só cultura, né? Com a sua culinária, com a sua música, né? Temos um estilo próprio, particular. Então, a partir dessa grande análise, desse grande momento, eu, Leandro, como professor, tenho que saber qual é o meu papel na sociedade, o que eu faço para ser melhor e o que eu faço justamente para construir o ambiente em que eu vivo. Será que eu utilizo todas as ferramentas? Será que eu passo para os meus alunos aquilo que eu tenho que passar de maneira correta? Será que dentro da minha residência, da minha casa, eu consigo ser próspero? Esses são os primeiros pontos em que nós hoje começamos a avaliar, a analisar a partir daí, entenderam? Então, galera, esse é o primeiro ponto em que nós estamos analisando. Esse foi nosso encontro, essa foi a nossa aula de hoje, nosso encontro sobre a unidade 8, falando justamente sobre a página 12.